You're done? Selling officially at 15,500,000. Thank you for your patience, Natalie. It is history now! Em outubro de 2017 é vendido até então o relógio mais caro já leiloado da história, o lendário Rolex Daytona Paul Newman, pela incrível bagatela de 17,8 bilhões de dólares, o que equivalia na época a 57,8 milhões de reais. Mas afinal, por que um Rolex é tão caro? O preço de um Rolex é baseado em 4 pilares: qualidade, branding, mão de obra e demanda. Todas as peças e micropeças de um Rolex são de extrema e precisa qualidade. A Rolex usa um aço especial chamado 904L, que é o mesmo aço que é usado em empresas aeroespaciais, como a NASA. Ele é mais resistente à ferrugem e à corrosão, tendo a capacidade de receber e manter o polimento extremamente bem, adquirindo um brilho excepcional quando polido. O visor de um Rolex é feito do cristal safira, um cristal nobre extremamente resistente, tendo a dureza nível 9 na escala Mohs, que mede a dureza relativa de todos os materiais, sendo o diamante o único material com maior dureza que a safira, sendo encontrado em locais como Sri Lanka, Tanzânia, Austrália, Vietnã e outros locais como Madagascar. Os cristais safiras da Rolex são produzidos em laboratório, devido a esses cristais serem muito semelhantes e às vezes até idênticos aos naturais, tendo o custo também menor que as pedras naturais. O ouro utilizado pela Rolex é exclusivamente ouro 18 quilates. Todo ouro e platina são feitos internamente. Grandes fornos sob chamas quentes são usados para derreter e misturar os metais, que são então transformados em componentes para os relógios. Até onde sabemos, a Rolex é a única fabricante de relógios que faz seu próprio ouro com fundição interna. E já para os diamantes, a Rolex tem um departamento enorme onde compram e testam minuciosamente cada diamante para garantir que nenhum seja falso. Esse processo de verificação de autenticidade dos diamantes é extremamente rigoroso pela Rolex, sendo encontrados apenas 2 em 20 milhões de diamantes sendo falsos. Dentre outras pedras preciosas, como utilizada no Cosmograph Daytona, tendo o visor feito a partir de fatias de meteoritos que caíram na Namíbia. Segundo o próprio site da Rolex, com o conjunto de todas essas peças de extrema qualidade, um Rolex tende a funcionar por resto da vida de seu comprador. As estratégias de marketing da Rolex desde o início da sua criação sempre foram muito assertivas. Seu criador, Hans Wilsdorf, entendeu corretamente o impulso que ganharia se fizesse parcerias com os projetos esportivos ou de expedições mais ousados da época. Com a mesma estratégia de marketing utilizada pela Red Bull, a Rolex não faz publicidade de seus produtos anunciando seus relógios, mas sim publicidade de pessoas extremamente bem-sucedidas utilizando seus relógios, o que liga automaticamente a Rolex a pessoas de sucesso. Em 1926, eles fizeram uma parceria com a nadadora britânica Mercedes Gladys. Ela atravessou o Canal da Mancha utilizando um Rolex e emergiu com ele em perfeitas condições de uso. Criou um grande impacto na época, ganhando as notícias de primeira página em vários jornais. Isso acabou chamando a atenção para a credibilidade da marca para o mundo inteiro. Em 1953, Edmund Hillary e seu guia chegaram ao cume do Everest, um sucesso que seria aclamado no mundo inteiro. E claro, eles estavam acompanhados de um relógio Rolex. E assim segue até os dias atuais. A Rolex paga milhões de dólares todos os anos simplesmente para os artistas usarem sua marca, gerando cada vez mais status para a Rolex. Não só pessoas, a Rolex estuda meticulosamente eventos para patrocinar, eventos onde os frequentadores normalmente são pessoas bem-sucedidas. São eventos como Fórmula 1, Roland Garros, USA Open, The Open, The Dutch Master, CUGP e muitos outros. Quando você pensa em refrigerante, normalmente o que vem à sua cabeça é a imagem da Coca-Cola. Se você pensar em outro refrigerante que não seja Coca-Cola, automaticamente vem à sua mente outras marcas, como Pepsi ou Guaraná. O brand da Rolex é tão forte que quando alguém fala em relógios de luxo, a primeira marca que vem à sua cabeça é a Rolex. Só que se você tentar pensar em outra marca diferente da Rolex, você não consegue. Concorrentes da Rolex como Patek Philippe, Omega e Hublot não são nem lembrados e muitas das vezes não são nem conhecidos pela população. Por causa da alta qualidade dos relógios, muitos movimentos que consistem no manuseio de centenas de peças minúsculas é feito à mão, devido às máquinas não serem capazes de fazer. Sendo assim, a Rolex exige uma mão de obra muito especializada e qualificada, tendo uma despesa salarial bem alta com funcionários. Há boatos que um Rolex pode chegar até 1 ano para ser feito. Em componentes que precisam de produção em larga escala, a Rolex também utiliza máquinas,
sendo as mais sofisticadas no ramo de relojoaria do mundo. Apesar de usarem componentes extremamente caros, o custo de produção é um fator que influencia relativamente pouco no preço de um Rolex. Segundo o site norte-americano Quora, um Rolex de $7.000 tem um custo de produção estimado de $700, dando uma incrível margem de 90% para Rolex, o que é casualmente muito normal no ramo de artigos de luxo. Mas o que mais influencia no preço de um Rolex é a demanda. Por incrível que pareça, comprar um Rolex não parece uma tarefa tão simples. A Rolex só vende oficialmente seus relógios por distribuidores ou revendedores autorizados. Você até pode comprar um Rolex de um distribuidor que não seja autorizado, mas corre o risco de comprar um Rolex falso. Comprar do relógio de um distribuidor autorizado não quer dizer necessariamente que você vai sair da loja com Rolex. Possivelmente você vai entrar na fila de espera, que pode demorar meses ou até anos. Atualmente não há muito estoque de Rolex no mundo inteiro. Logo, se você tem uma alta demanda pelos relógios e um baixo estoque, os preços tendem a crescer naturalmente. Devido ao baixo estoque dos relógios, muitos compradores preferem comprar os relógios oficiais, porém no mercado secundário, no qual são usados, fazendo com que o preço dos usados também sejam extremamente altos. Segundo o Wall Street Journal, se você deseja comprar um Rolex Daytona novo, direto da loja, você terá que desembolsar cerca de $14.800, mas aguardar meses para conseguir o relógio. Mas se você for comprar um relógio exatamente do mesmo modelo, só que usado, você terá que desembolsar cerca de $38.000. Em contrapartida, você levará o relógio no mesmo dia. Segundo o site BCG, 29% dos compradores relataram pagar mais caro no mercado secundário do que no mercado primário, e 40% disseram que um dos principais motivos era para evitar longas filas de espera. E para muitos colecionadores, os relógios usados são muito mais valiosos do que os novos, porque alguns estilos são únicos e muitos já foram descontinuados, fazendo com que o preço de um Rolex usado suba mais ainda. Com isso, a Rolex consegue ser um dos poucos bens de consumo que não desvalorizam com o tempo. Pelo contrário, tendem a ser sempre valorizados, sendo assim também considerados não só como um bem de consumo, mas também como um investimento.